que não sejamos pedras de tropeço na vida dos nossos maridos, que possamos entender a nossa responsabilidade no reino. Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? Hoje vou falar um pouquinho sobre Dalila. Nome bem conhecido, não só para aqueles que estudam a palavra, conhecido não por uma situação legal, né? Não é reconhecido como algo bom. Pelo contrário, ela é conhecida por ter derrotado o homem mais forte que já teve na Terra. Então, me chama muita atenção e me traz bastante aprendizado nessa história. Então, Dalila, ela era uma prostituta filisteia, foi usada para atrair e seduzir Sansão. A força de Sansão estava no pacto que ele tinha com Deus, né, e não com o cabelo, né, de cortar, passar navalha no cabelo. Pelo contrário, Deus considerou o corte do cabelo como um pacto que tinha sido quebrado ali. Então, a importância da gente entender que alianças e pactos que nós fazemos com o Senhor é muito sério. Aqui, realmente, esse pacto foi o pacto que o Senhor fez com ele antes mesmo dele nascer. Mas existem alianças que nós fazemos com o Senhor que muitas das vezes ele nem pede. E nós fazemos essa aliança e, infelizmente, acabamos não seguindo com essa aliança. E isso é realmente algo que entristece muito o coração do Senhor. Então, que possamos entender que alianças são algo sério para o Senhor e que não venhamos estar fazendo alianças de tolo, né? Que possamos estar fazendo alianças e cumprindo essas alianças que fazemos com o Senhor. Então, Dalila pode ser considerado aqui como um símbolo de pecado. Satanás, ele se apresenta de uma maneira inocente, bonito, perfumado, sedutor, prazeroso, porém perigoso e mortal. Manter a distância é a atitude mais sábia e segura que nós podemos ter. Foi o que aconteceu com José, lá na história que nós estudamos já sobre a mulher de Potifar. José, ele correu, né, dali do pecado. Então, lá em Provérbios 14:12 fala: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbio 14:12. Dalila, ela ficou conhecida por derrotar o homem mais forte da terra. Essa vitória não foi bonita, como foi a história de Débora e de Jael, como foi a história de Tamar, como foi a história de outras mulheres que nós estudamos aqui na Bíblia, que reconheceu Deus e teve a oportunidade de ser usada a favor de Deus. Como um homem pode se perder como uma mulher. E nós entendemos que, lógico, que Sansão não tem a máxima culpa nisso. Mas aqui nós estamos focando em estudar as mulheres. E aí eu fico pensando o quanto que uma mulher pode ser uma pedra de tropeço na vida de um homem. Podemos ou ser mulheres que vão levantar nossos esposos, ou ser uma pedra de tropeço para a vida dos nossos esposos, de nossos maridos. Então, lá o versículo que chama muita atenção é o versículo que fala que ela importunava, né? Ela importunava, ficou importunando, e sucedeu o que? Lá no 16:16, sucedeu o que? Importunando ela todos os dias, com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Então, que nós não sejamos pedras de tropeço para a vida dos nossos maridos, que não venhamos estar importunando eles. Eu sei que é difícil e não vou aqui jamais colocar para vocês que eu sou uma mulher perfeita, pelo contrário, erro e me policio para não ser pedra de tropeço na vida do meu esposo. A gente tem que entender que na dificuldade do dia a dia, a gente acaba agindo de cabeça quente, né? Acabamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Isso acaba nos afastando do Senhor. Lá no início do capítulo 13, nós vemos o porquê que o povo estava passando por aquela situação. Por que o Senhor precisou levantar Sansão para livrar eles, os israelitas, dos filisteus? Porque eles se afastaram do Senhor, né? E aqui nós vemos que o tempo é um ciclo de 40 anos, assim como foi 40 anos com o povo no Egito, eles foram escravos. 40 anos é um ciclo. Então eu entendo aqui que
Nós não podemos nos afastar e fazer o que é ruim, né? O que é mal aos olhos do Senhor. Que possamos entender a nossa responsabilidade no reino. E que cada vez mais possamos estar mais próxima do Senhor. E não, para não passarmos pelas consequências, né? O povo sofreu, teve a escravidão e Deus permitiu todas as vezes que eles se distanciaram do Senhor. Então, que possamos estar cada dia mais próximo do Senhor. Comenta aqui embaixo se você concorda, se tem algo que você, algum versículo que te chama mais atenção, se tem algo que realmente possa ter feito a diferença, ou o que você achou dessa reflexão que eu tenho através desse estudo. Você possa estar curtindo, compartilhando e comentando e seguindo, para que possamos estar alcançando mais vidas e que chegue mais mensagens para você como essa.